Muito bom, pessoal. Então vamos lá. Viva no novo nível de Deus. Esse é o título da minha mensagem. E eu acho que não vai ser uma mensagem demorada, mas eu acho que vai ser uma mensagem muito importante. Eu quero começar abrindo no livro de Salmo, capítulo 90. Tem lá um versículo que eu gosto demais, particularmente eu amo esse versículo. Salmo 90, versículo 12. Eu queria que você acompanhasse comigo, a gente vai abrir lá. Eu vou esperar o pessoal colocar na tela ali para a gente ler. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos um coração sábio. Cristo, presta atenção. Eu prometo a ti que se você prestar bastante atenção nessa mensagem, você vai ser muito edificado. Então acompanha comigo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que um princípio de sabedoria para a sua vida é você aprender a contar os teus dias. Agora, queridos, o que a Bíblia está dizendo, ela não está falando para você ser que nem... você já viu aquele filme que o cara está preso e ele vai contando os dias da prisão? Não é isso que Deus está falando. Deus está falando de discernimento espiritual sobre as estações. O que isso significa? Significa o seguinte, que tempo você está vivendo? Que fase de vida você está? Você tem noção, você tem ideia da tua estação, você tem ideia do tempo que você está vivendo? Você tem discernimento sobre a sua vida? Então, o que a Bíblia está dizendo é assim, tenha discernimento, aprenda a contar os teus dias. Quando a gente está contando os nossos dias, querido, a gente tem responsabilidade. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo horrível, eu não quero que você desanime, mas um exemplo vai ser bom. Se eu chegasse para você agora, te pegasse assim no final do culto, e olhasse para você e falasse assim, isso aqui não vai acontecer, tá, querido? Mas se eu falasse para você, eu pegasse você bem no ombro e falasse assim, Deus me falou, você tem 10 dias de vida. Você vai morrer. Você só tem mais 10 dias para você viver. No momento que eu falar isso, se você acreditar no que eu estou falando, de vereda você já vai mudar a tua vida. Vai ou não vai? Você vai mudar. Tem coisa que você tinha planejado fazer no outro dia que você já não vai fazer, porque você vai pensar assim, eu só tenho mais 10 dias, chefe. Então eu não vou nem lavar a louça. A louça que pega um fogo ali. Eu tenho mais 10 dias de vida. Eu sei que eu estou brincando, né, pelo menos com a questão da louça, mas eu só quero levar você a pensar que quando você sabe quantos dias te faltam, tua mentalidade muda. Não é isso que a Bíblia está dizendo, mas a Bíblia está falando algo semelhante. Que uma pessoa que tem discernimento sobre a sua vida, ela não vive de forma irresponsável. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, é diferente você ter uma mente sábia de um coração sábio. Eu sei que a nossa mente, ela também pensa que o que está no coração. Mas a Bíblia está falando de uma coisa muito mais profunda do que a mente. Então, a Bíblia está falando, queridos, que quando a gente tem discernimento sobre os nossos dias, o que a gente faz? A gente consegue ter um coração que tem sabedoria. De outra forma, a gente consegue viver de uma forma responsável. As nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos valores, eles se alinham. Por quê? Porque a gente sabe que a vida está caminhando para um fim. A gente sabe que a vida, infelizmente, ou felizmente, não sei como é que você vê isso, ela tem um ponto de começo e ela tem um ponto de chegada, pelo menos nessa terra, porque a gente sabe que a nossa vida é eterna, creio eu que todos nós com Jesus, mas muita gente... Não, muita gente a gente sabe que está indo para o inferno, e por isso que a gente está aqui, por isso que a gente é igreja, porque a gente não quer que essa galera vá para o inferno. Então a gente quer evangelizar, a gente tem célula, a gente tem evento, a gente deixa a igreja bonita, a gente faz de tudo para poder trazer pessoas para ouvir o evangelho, porque a gente não quer que as pessoas vá para o inferno, mas a nossa vida, ela tem, aqui na terra, ela tem um ponto de partida e ela tem um ponto de chegada. E a Bíblia diz que dentro dessa fatia que Deus nos reservou aqui, nós precisamos ter discernimento para que o nosso coração tenha uma atitude sábia, para que o nosso coração ele tenha um entendimento sábio. Bom, essa aqui é ainda a introdução. Eu quero ler outro versículo para finalizar a introdução, aí eu entro na mensagem, que está em Salmo 1, versículo 3. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, eu gosto muito de Salmo 1. Salmo 1, para mim, é um dos principais capítulos da Bíblia, para mim, de forma pessoal, tem muitos principais, mas esse é um dos que eu gosto muito, porque esse Salmo, ele é maravilhoso. Eu só vou ler o versículo 3, apesar de me sentir muito tentado a ler todo ele. Não é grande, deve ter 7 versículos só, mas a gente só vai se ater ao 3, tá? Olha o que a Bíblia diz. O primeiro versículo fala de um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem anda na roda dos escarnecedores. É outra mensagem, mas fala de 3 níveis de envolvimento com o mundo que vão destruir tua vida. É uma mensagem poderosíssima.
poderosíssima, mas não é o nosso foco hoje. Mas depois de a Bíblia falar isso, ela tem mais um versículo, e aí o versículo 3 diz isso aqui, ó. Pois esse camarada, que venceu aquelas 3 etapas, ele será como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Ou seja, a Bíblia está comparando eu e você com uma árvore, né? Você sabe que tem árvore que está bem e tem árvore que está mal, mas a Bíblia está comparando esse sujeito que está levando a palavra de Deus à risca como uma árvore plantada do lado de um rio. Aí diz assim, ó, esse é o principal momento do versículo para o nosso contexto de hoje. Olha o que o versículo está dizendo. A qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Tem outra versão que diz que a qual dá o seu fruto no seu tempo. Eu gostei dessa versão, que ela fala estação própria. Por quê, queridos? Porque é verdade, sim, que nós vivemos tempos e estações. Então, eu não sei qual que é o seu tempo e a sua estação, mas você devia saber. Porque uma pessoa que não conhece o seu tempo e não conhece a sua estação, ela não consegue ter o coração sábio que a gente acabou de ler em Salmo 92. Lucas, me mostra melhor isso aí, porque, sinceramente, eu não estou entendendo ainda. Como assim, que tempo que eu estou? Estou vivendo, meu filho. Então, vamos lá. Deixa eu falar para você, por exemplo, de um tempo que eu vivi esse ano na minha vida. Eu vivi estações esse ano de muita luta. Quem aqui, só para participar um pouquinho, você viveu pelo menos uma estação nesse ano que foi difícil? Levanta a mão. Foi complicado. Então, eu também passei. Então, quando eu entrei nesse deserto aí, eu já senti, opa, eu estou entrando num deserto. Mas eu sei que o deserto na nossa vida ele foi feito para ter um tempo, não para ser um estágio vitalício. Eu quero aproveitar para fazer um parênteses. Sempre quando um deserto é vitalício, é porque você ainda não aprendeu o que tinha que aprender dentro dele. Então, muitas pessoas elas estão num deserto, na mesma área da vida, durante anos. Por exemplo, vida financeira. O camarada está devendo dinheiro faz 5, 10 anos. Deixa eu te falar, você, na verdade, está num deserto que você não sabe, porque você não está deixando o deserto te ensinar. Porque se você aprender com o teu deserto, rapidinho tu sai dele. Você aprende a não gastar tanto, você aprende a reorganizar teu dinheiro, você aprende a diminuir teu padrão de vida, você aprende a organizar a sua vida para que você saia do deserto. A gente vê na Bíblia, no livro de Êxodo, claramente que o povo ficou 40 anos no deserto porque eles não aprenderam aquilo que o deserto tinha para ensinar, que era quebrantar o coração e parar de murmurar. A Bíblia é clara em dizer que o motivo deles ter ficado lá era a murmuração. Era a falta de fé, era aquele pensamento negativo, reclamação direto, um coração amargurado, rancoroso. Ele estava assim. A Bíblia é clara em dizer, por causa dessa atitude, os bichos ficaram lá penando. Então, o deserto na nossa vida, meus irmãos, ele vai acontecer. Não ache porque... Lucas, se eu fazer tudo certinho, vai ter deserto? Vai. Se você não fazer, vai ter mais. Mas porque os erros nos põem em desertos, muitas vezes. Alguns, né? Mas... ainda assim, queridos, você pode fazer tudo certinho, tu ainda vai passar deserto na sua vida. Você pode arredondar a tua vida. Tu fala, Lucão, olha, eu não sei como, eu sei que isso é inviável, ninguém consegue fazer isso. Mas mesmo que você conseguisse ficar sem pecado durante um mês, ainda assim você ia passar perrengue naquele mês. Mas isso é impossível. A gente precisa muito de Jesus e às vezes a gente peca sem nem ver. Essa é outra mensagem. Mas voltando, queridos, para a essência do que eu estou querendo dizer, a Bíblia aqui ela está nos falando algo muito importante no Salmo 1. Ela está dizendo, sim, existem tempos e estações. Eu, esse ano, teve coisas que eu passei que eu, dentro de mim, eu entendi. Respira fundo, se apega em Deus e coloca um pé atrás do outro, meu amigo. Coloca um pé na frente do outro, não desiste, continua caminhando que uma hora vai acabar essa relva aí, mas não desiste, fica firme. A gente entende as estações que a gente está vivendo. Por exemplo, vamos falar de dinheiro, que é mais fácil a gente, muitas vezes, compreender. Se você está num tempo que apertou a coisa, você não vai mudar o teu jeito de gastar? Porque você reconhece, você chega... Meu pai já fez várias vezes isso com a gente. Né? Porque, por exemplo, meu pai ele sempre foi administrador da casa. Então, ele que sempre cuidou do dinheiro e tudo mais. A gente não sabe quando a coisa está boa ou está ruim. A gente só vê a cara do pai e da mãe, desde pequenininho. Então, as crianças são assim, elas só ficam vendo, rapaz, acho que a coisa está feia, porque está brabo. Ou então está muito faceiro, está subiando, o que deu? Ganhou dinheiro, né? A gente já fica pensando. Então, às vezes, a gente não percebia que a gente estava numa estação de deserto e a gente chegava seco no meu pai, eu e meu irmão. Ô pai, queremos comprar um videogame.
Se a estação não estava boa, o pai falava na hora, ele dizia assim, ó, gente, o negócio é o seguinte, nós não podemos gastar. Essa era a frase. Nós não podemos gastar. Coitado, vai ficar nervoso. Tem gente se identificando. A frase era grossa mesmo, nós não podemos gastar. Aí nós já entendia, opa. Então você acha que a próxima vez que eu fosse no supermercado eu ia pedir bolacha recheada? Não, porque eu já entendia, nós estamos numa estação que não dá para comprar bolacha recheada, no máximo comprava aquela de... Tinha uma muito famosa, que ficou triste de não ter fabricado mais, mas quem aqui, talvez alguém lembre das fominhas? Alguém lembra uma formiguinha? Era 29 centavos a bolacha. A de pêssego era a única que era boa. Tinha vários sabores, né? Era tudo ruim. A de pêssego era muito boa. Custava 29 centavos. Era a bolacha que a gente comprava lá em casa. Então, que as outras, né, de marca boa, era muito caro. Então, meus irmãos, se você está numa estação que você entende qual que é a estação que você está, a tua estação vai te dar sabedoria para você viver ela de forma correta. Quem está me entendendo? Então, terminado isso, eu vou entrar na mensagem. Porque o título da minha mensagem hoje é o seguinte, viva no novo nível de Deus para a sua vida. Eu creio, queridos, eu não estou falando só de forma clichê ou de forma, assim, para o culto ficar bonito. Eu creio que Deus tem um novo nível para a sua vida no ano de 2020, no qual você nunca andou. No seu casamento, na sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque isso é bíblico, meus irmãos. Quando a gente estiver acabando 2020, eu vou falar a mesma coisa. Eu vou dizer, ó, gente, 2021, Deus tem algo novo para você. Deus tem um novo... Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa vida com Deus é de glória em glória. A nossa vida com Deus não pode ser assim, ó, um passo para frente, dois para trás. Não pode ser uma valsa. Nossa vida com Deus, meu irmão, é subindo a montanha. Então, se a gente não está subindo essa montanha, é porque a gente está em alguma coisa equivocada. E eu quero ajudar você hoje a discernir o que pode estar equivocado na tua e na minha vida, para a gente quebrar esse ciclo onde a gente está estagnado e a gente não chega no novo nível de Deus para nós. Então, você pode olhar para esse novo nível em várias formas. Você pode olhar na tua vida financeira, você pode olhar na tua vida conjugal, você pode olhar na tua vida espiritual, você pode olhar para a tua vida ministerial, você pode olhar para a sua vida emocional, você pode olhar para a sua vida com Deus. Eu não sei quais são as áreas que o Espírito de Deus vai ministrar você enquanto eu estiver falando, mas a questão é que esses princípios são 1, 2, 3, 4, 6. 6 princípios que eu quero compartilhar com você hoje de como você permitir que Deus ele te leve para o próximo nível. E eu acho que vai ser muito importante. Mas eu queria, antes disso, lançar esse fundamento que eu lancei agora, de discernimento de tempo e estação. Por quê? Porque você tem que entender que Deus ele quer te colocar nesse lugar novo. Deus ele tem uma estação para você de fruto, que é o que a gente leu ali. Queridos, olha só, não sei se o versículo ainda está ali, mas a gente leu assim, ó, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, é verdade que uma árvore não frutifica todo o tempo? Sim. Mas é verdade que ela precisa frutificar em algum tempo? Sim. Então, dependendo da cultura que você estiver trabalhando, é de um jeito. Mas o que eu quero te mostrar, queridos, se você não está num tempo de colher, esse tempo vai chegar. Só que para ele chegar, você precisa, eu e você, a gente precisa alinhar a nossa vida. Porque muitas vezes, eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu já me senti muito assim. Quando você está vivendo e parece que esse fruto velho aí nunca chega. E às vezes não é em todas as áreas da vida. Às vezes você olha para a tua vida financeira e tu diz, ó, Lucão, tá de boa, tá dando de viver, tá dando até de vez em quando fazer uma viagemzinha, tá tranquilo até, assim, não estou esbanjando, mas graças a Deus tá tranquilo minha vida financeira. Não, lá em casa também, homem do céu, nem tem assim muito o que reclamar. Homem é homem, deixa as cuecas no chão, filho é filho, dá umas gritarias de vez em quando, mas olha, não tem muito assim o que reclamar. Mas daí você olha para a tua vida com Deus, parece que você não rompe. Tua vida ministerial parece que não rompe. Aquilo que Deus quer fazer através de você parece que nunca toma forma, parece que nunca se concretiza. Ou talvez outra área, sua vida de oração não sai do lugar, sua vida de santidade, tem áreas da sua vida de vício, tem áreas escuras na sua vida que você esconde de todo mundo, mas você não consegue viver em vitória. Então, ou realmente Deus vai conversar contigo, talvez de uma pessoa que você precisa perdoar, ou do seu casamento que está quase acabando, ou do seu relacionamento com seus filhos, ou até mesmo a vida financeira. Quer dizer, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, a vida de um cristão, ela não é assim, cada dia menos problema. A vida de um cristão é cada dia mais glória, cada dia Deus está brilhando mais em nós, cada dia a gente está vendo mais fruto do nosso trabalho em Deus. Quando eu falo trabalho, estou falando da nossa obediência, porque
porque não existe um trabalho, existe uma obediência em Deus. Agora, se eu e você, e eu estou falando isso por experiência, se eu e você, a gente olha para a nossa vida e a gente sente como se algo tivesse nos freando, nos travando, se você sente isso em qualquer área da sua vida, essa mensagem é para você. Então vamos lá. Primeiro passo. Para você entrar no novo nível de Deus para você, você precisa fechar as portas do pecado. Por favor, Cris, eu vou falar 6 passos só. Então, se você tem só o teu celular, aí pega o teu celular e anota o que eu vou dizer. São 6 passos que você precisa ter dentro de você para que você encontre o novo de Deus para a sua vida. Isso aqui não é nada novo, não é uma mensagem nova. Isso aqui eu vou pregar coisas que provavelmente você já ouviu. Se você participa dessa igreja há 2 meses, você já ouviu falar esses princípios aqui. Mas hoje, de uma forma bem prática, eu quero relembrar isso para vocês. Primeiro, então, você precisa fechar as portas do pecado. Vamos abrir em João, capítulo 8, versículo 34, fazendo um favor. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Presta atenção em mim. Tem outra versão que diz assim: todo aquele que vive pecando. Então, é importante que eu explique para você o contexto desse versículo, porque muita gente lê ele e diz assim: estou ralado. Estou ralado. Porque, Lucas, quem que não peca? Queridos, tem outro versículo, que eu não separei o endereço aqui, mas Jesus falou, você vai lembrar, ele disse assim: aquele que diz que não tem pecado, só de dizer que não tem já está pecando. Você lembra desse versículo? Então, um versículo está contradizendo o outro? Não. É importante que você entenda um termo que Jesus falou aqui, ó. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado. Essa palavra comete não é simplesmente peca. É vive pecando. O que Jesus está querendo dizer é assim, ó. Você quer cair. E quando tu cai, tu quer ficar lá. Entendeu? É bem diferente de você ter áreas de fraqueza em que você está lutando para vencer. Então, uma pessoa que deliberadamente tem pecado, sabe que está pecando e continua no pecado e rola no pecado, essa semana eu ouvi uma frase que diz assim: ovelha pode cair no lamaçal, mas ela levanta. O porco que fica rolando na lama. Então, eu sei que eu não estou querendo chamar ninguém de porco, mas usando essa analogia, você olha o que Jesus está querendo falar, de uma atitude do coração, que quando uma pessoa ela está vivendo no pecado, ou seja, ela está ali, ela não quer sair dali. Ela olha para o pecado dela e diz assim: não, pastor Adair, não venha falar comigo dessa área da minha vida, porque eu não vou mudar. Está acabado, isso aqui eu quero fazer e deu. Isso aqui eu não vou me mudar na minha vida. O que é isso? Isso é uma pessoa que está vivendo no pecado. E Jesus falou o quê? Que quando a gente abre a porta para Satanás desse jeito, a gente literalmente vira escravo de Satanás. Lucas, o que é ser escravo de Satanás? Você fica com a sua vida espiritual completamente presa. E essa prisão espiritual, ela vai refletir na sua vida natural. Vai refletir nas suas emoções, vai refletir nos seus relacionamentos, vai refletir até nas suas finanças. Todo pecado, queridos, ouça isso. Todo pecado ele é espiritual, mas ele reflete na vida natural. Então, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é: entre no ano de 2020 em santidade. Não estou falando só para você passar a virada em santidade e depois bloquear. O que eu estou falando é para você tomar uma atitude, não para o ano que vem, para a tua vida. Mas aproveita que a gente está nesse tempo que a gente está um pouco mais emotivo. Mudando o ano, vamos agora é para valer, né? Tudo fica para valer agora. A dieta, né? As coisas ficam para valer. Eu sei que tem um negócio emotivo na data, mas aproveita isso que você sente de dizer: não, agora eu tenho que me direitar. Aproveita esse sentimento, coloca a verdade dentro desse negócio e busca, olha para a tua vida. Existe alguma área? Vai lá, agora mesmo. Pensa aí, não vai precisar falar para ninguém. Mas pensa aí, existe alguma área da tua vida que você sabe que você está errado e você não está trabalhando para mudar? Essa é a pergunta. Como é que está a tua vida sexual? Como é que está a tua vida moral? Como é que estão os teus relacionamentos? Como é que está a tua vida moral de dinheiro? Tem alguma coisa que você está fazendo que não está certo? Como é que está? Tem alguma coisa que está escondido aí no teu celular? Então, a pergunta é: existe alguma coisa na sua vida que você sabe que está errado e que você, de alguma forma, não está dando atenção para aquilo mudar? Então, se a gente está vivendo no pecado, como Jesus falou, a gente não vai mudar de nível.
Quer ver? Vamos ler mais 2 versículos sobre esse assunto e a gente vai para o segundo princípio. Provérbios 28:13. Esse é pesado. Se você não quiser ouvir a verdade, vai embora agora, porque esse princípio é forte. Olha o que a Bíblia vai dizer. Provérbios 28:13. Não vá, Dudu, tá brincando, eu tô brincando, eu sei que você tá falando outra coisa. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Cris, eu avisei que ia ser forte, tá? Mas não é eu, é a Bíblia, só estou lendo. Aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Querido, esse versículo é muito forte. Várias vezes eu olhei para esse versículo e eu pensei, agora eu sei porque eu não estou prosperando. Às vezes você está olhando para a tua vida e tu diz assim, Lucas, mas isso tem a ver com a minha vida financeira? Tem. Lucas, isso... meu irmão, obrigado, eu realmente estava precisando. Obrigado, Dudu. Às vezes você olha assim, Lucas, isso tem a ver com o meu casamento? Tem. Lucas, isso tem a ver com eu não estar evangelizando as pessoas direito? Tem. Você não tem ideia, querido, do quanto que o pecado escondido destrói a vida de uma pessoa em áreas onde ela nem imagina. Então, olha o que a Bíblia está falando. Aquele que esconde o seu pecado, vive uma vida escondida, nunca prosperará. Então, às vezes, você está com a tua vida travada, freada, e é por causa do pecado escondido. Sabe, queridos, meu propósito não é pregar sobre isso, mas eu acredito muito, mas muito, talvez eu deva preparar uma mensagem só sobre isso que eu vou falar agora. Eu acredito muito sobre vulnerabilidade e transparência de coração. Porque só o fato de você abrir com uma pessoa uma área de fraqueza, de luta, de queda, isso já vai dar um poder para você que você não imagina. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu quero deixar isso claro para você. Não esconda o seu pecado. Eu não estou falando para você ir para o Facebook confessar. A Bíblia está falando aquele que confessa e deixa. Primeiro, confesse para Deus. Segundo, confesse para uma pessoa que você confia. Peça para ela te ajudar a vencer naquela área. Meus irmãos, eu pastorei essa igreja. Eu tenho pessoas que eu falo, essa área é difícil para mim, ore por mim. Eu ouvi uma vez um pastor pregando, eu gostei. Ele disse assim, é melhor tu confessar a tentação do que depois confessar o pecado. É melhor tu chegar lá para alguém e dizer assim, estou com vontade de matar meu marido. Aí essa pessoa vai orar contigo, vai dizer, não mata, vai te abraçar. E é melhor você ter que confessar a vontade do que o pecado, porque tentação não é pecado. Todo mundo aqui se sente tentado, né? Mas a tentação é aquilo que vai levar você a pecar. A tentação é o estágio que te leva para o pecado. A Bíblia diz que todos somos tentados. Então, queridos, guarde isso, tá? Esse versículo é muito forte. Se você não está prosperando em alguma área da sua vida, eu quero te questionar com carinho. Será que não existe uma área da tua vida onde você não está deixando Deus tocar, que não está freando teu crescimento? Vamos abrir em mais um versículo que está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. É o último que a gente vai ler nesse primeiro ponto, e, na verdade, esse eu acho que é o que eu gastei mais tempo, os outros vão ser um pouco mais rápido. Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, existe um pouco de confusão sobre esse versículo, porque muita gente hoje tem se falado, principalmente no YouTube, né, pelo menos na nossa região aqui não tem muitas igrejas pregando isso, mas no YouTube tem. Muita gente falando que você aceitou Jesus, meu amigo, e o pecado não tem mais efeito na tua vida. Então, você peca porque você não é perfeito, você tenta viver em santidade porque você quer refletir o caráter de Cristo, mas eles pregam que o pecado ele não tem mais uma ação sobre a sua vida. Eles pregam que o pecado ele não pode trazer mais maldição para a sua vida. E eu, com todo respeito, eu ouço esses caras, muitos deles são até meus amigos, e eu respeito, mas não é o que eu vi da minha vida. Quando eu pequei, eu me ralei. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa. A Bíblia fala de um salário que não é só pago na eternidade, é pago aqui na terra. Experimenta viver em adultério para ver se teu casamento não acaba. Experimenta viver mentindo no teu trabalho para ver se você não é despedido e para ver se você não se rala. Experimenta viver uma vida escondida em qualquer área que você queira, de imoralidade, de mentira, de falsidade, de religiosidade. Experimenta viver o pecado para você ver se tua vida não se explode. Então, o pecado, ele tem um salário. Você sabe o que é salário? Salário é o que você recebe por algo que você fez. Então, essa palavra hoje ela é bem empregada no teu emprego. Né? Então, chega no final do mês, tu está louco para receber o salário, mas esse salário é bom. Agora, na fila do salário do pecado, ninguém quer entrar. No salário do emprego, a gente não vê a hora. Né? Chega o dezembrão, a gente está seco para pegar o 13º. Mas o pecado, ele também tem um salário.
E você não pode simplesmente chegar naquele dia e dizer, não quero receber. Não, a consequência, ela está lá. Então, queridos, para finalizar esse primeiro princípio, eu quero levar você a refletir. Existe alguma área da sua vida que precisa de alinhamento? Hoje é um dia para você fazer isso. Queridos, olha para mim, não saia desse culto sem você alinhar a sua vida com Deus. Amém? Eu sei que a gente peca, eu sei que a gente tem áreas de fraqueza, mas a minha oração é para que nenhuma pessoa saia dessa igreja hoje em rebeldia em alguma área da vida. Você vai sair daqui dizendo, Jesus, está tudo liberado para o Senhor mexer, para o Senhor mudar, para o Senhor tocar, me ajuda, me ensina, eu quero viver uma vida diferente. Talvez o ano de 2019 foi marcado por um pecado na tua vida que você está acabando, ele não conseguiu vencer. Mas eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus, que 2020 é o ano da tua libertação. E hoje é o dia que você está tomando a decisão que vai fazer isso acontecer. Bom, guarda tudo isso no teu coração, vamos para o segundo princípio. Para você viver um novo nível de Deus, você precisa mudar o que você pensa. Eu vou ler um versículo bem corriqueiro da gente aqui, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. A Bíblia diz assim, talvez você não precisa nem olhar ali para a tela, porque é um versículo bem conhecido. A Bíblia diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, olha só, se isso aqui não é o próximo nível, o que é? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o nível que Deus tem para você. Queridos, eu vejo esse versículo e eu me animo, porque a Bíblia está falando do céu, da realidade do céu. Porque a vontade de Deus é feita plenamente aonde? No céu. Aqui na terra, Deus está manifestando sua vontade através da igreja. Mas a vontade de Deus é feita plenamente no céu. Então, quando a gente permite que a nossa mente seja transformada, de acordo com a palavra de Deus, o que a gente está fazendo, percebendo ou não, é a gente está permitindo que a realidade do céu venha para a nossa vida aqui na terra. Então, vamos ser bem práticos. Se você não mudar a tua forma de pensar sobre algumas coisas, você não vai entrar no próximo nível de Deus para a sua vida. Eu vou dar uns exemplos aqui, tá? Se até hoje você acha que você resolve problema na tua casa gritando, e você não decidir, lendo a palavra de Deus, por exemplo, em Provérbios, que diz que a palavra mansa, ela alegra o coração, a palavra mansa, ela resolve o conflito. Se você não resolve mudar aquilo que você aprendeu com seu pai gritando com você, para você fazer diferente com seus filhos hoje, você não vai levar a sua família para um próximo nível no ano de 2020. Quem está me entendendo? Queridos, muitas coisas que a gente precisa viver na nossa vida, elas vão acontecer à medida que você muda a forma que tu pensa. Tem coisa que não é tão espiritual assim. Tem coisa que é como que tu pensa sobre dinheiro, como que tu pensa sobre filhos, como que tu pensa sobre ministério, o que tu pensa sobre todas as áreas da sua vida. Você precisa, eu e você, a gente precisa alinhar a nossa vida para pensar do jeito que Deus pensa. Eu confesso a vocês que eu me esforço muito para eu não passar do horário quando eu prego, porque fica vindo muito pensamento na minha cabeça. E eu não preparei muita coisa que eu estou falando para vocês aqui, porque muita coisa está vindo aqui. E eu realmente quero acabar o culto hoje no horário. Mas eu lembro que não tem como falar disso que eu estou falando e não lembrar daquilo que Jesus falou sobre aquele odre de vinho. Quando ele disse assim, não se põe vinho novo em odre velho. O que é um odre? Odre era uma bolsa de couro que eles usavam para guardar o vinho na época de Jesus. Era uma bolsa de couro, que nem essas bolsas, que nem esses cantil que você vê no filme antigo. Então, eles guardavam esses vinhos dentro. Um vinho novo, ele precisava ir para uma bolsa nova. Por quê? Porque o vinho ia fermentar. Fermentando o vinho, ele ia esticar o couro. Se o odre fosse novo, se a bolsa fosse nova, ela tinha essa capacidade de esticar. Agora, se ela fosse já velha, ela já tivesse esticado e colocasse um vinho novo, ia forçar tanto que o odre ia se arrebentar. E Jesus está falando do nosso coração, ele está falando da nossa mente, ele está dizendo assim, ó, eu quero te colocar numa fase nova, eu quero te colocar num tempo novo, em outras palavras, eu quero derramar o vinho novo sobre a sua vida. Mas se você não mudar o seu odre, eu vou colocar uma ideia nova, eu vou colocar um tempo novo, eu vou te dar uma ideia para um negócio, eu vou te dar uma ideia para mudar a tua família, eu vou te dar uma ideia para você mudar o teu casamento. Mas porque você não mudou a forma que você pensa, esse vinho vai acabar com você em vez de te melhorar. Porque Deus quer renovar a forma que você pensa, só que Ele não consegue. Por quê? Porque a tua mente permanece a mesma. Então, é difícil eu pregar sobre isso de uma forma prática, porque, literalmente, meus irmãos queridos, isso que eu estou falando se aplica para qualquer área da sua vida.
Você literalmente, para todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos perguntar: Jesus, existe alguma mentira que eu estou acreditando? Existe... Quer ver? Eu vou falar de uma aqui que eu lembro da faculdade. Eu falo assim de umas coisas bem, desculpa a palavra, mas bem besta, para você poder aplicar em outras áreas da tua vida que são mais sérias. Eu lembro de uma vez eu estava conversando com uma menina na faculdade, e ela tinha acabado de sair de um relacionamento, ela tinha sido chifrada no relacionamento, traíram ela, e ela estava muito deprê. Só que ela era aquela deprê sanguínea que fica espalhafatosa, rindo, com a desgraça. E aí eu lembro que eu conversando com ela sobre essa área, tal, a gente estava com mais algumas pessoas na cantina, e ela estava bem indignada. Ela falou: porque esses homens não prestam mesmo, relacionamento é tudo. E ela falava os palavrão, não sei o que, eu não vou repetir aqui, é claro. E daí ela falava essas frases. Ela dizia: não, porque... Aí eu lembro que ela falou uma frase que eu não me esqueci mais. É uma frase terrível, que eu espero que você esqueça. Mas ela disse assim para mim: o negócio é, antes de você ser traído, traia. Ela falou isso para mim. Porque ela estava muito machucada. Quando eu ouvi aquilo, eu pensando em mim: meu Deus, cara, essa pessoa está ralada. Porque como é que é a forma que ela pensa relacionamento hoje? Todo relacionamento tem traição. Então ela entra num relacionamento, o que ela já pensa? Vai me trair. Então, se vai me trair, se eu tiver oportunidade, eu também vou. Então, nessa área, o que é você renovar sua mente? É você lendo a palavra, orando, deixar Jesus ministrar você. O que Jesus vai dizer? Não. Uma pessoa que tem o meu caráter, ela não trai. Ela se mantém fiel. E você pode confiar, você pode crer. Existem pessoas que estão buscando ter o caráter de Cristo que não vão trair você. Você pode ter tranquilidade em buscar, orar, pedir a Deus um homem, uma mulher de Deus que vai te honrar, que vai te respeitar, que você vai ter uma vida conjugal maravilhosa. Porque você renovou a tua mente, agora você consegue entrar no novo nível de Deus para a tua vida. Mas se ela não renovar a mente dela, eu nunca mais vi ela, mas se ela de alguma forma não pegar essa situação que ela viveu e ela perdoar essa pessoa que traiu ela e ela mudar a mente dela, ela nunca vai conseguir ter um relacionamento saudável. Vocês estão me entendendo, querido? Se você está entendendo, levanta a mão só para eu ficar mais tranquilo. Porque eu quero que você veja o que eu estou falando. Eu voltei a falar, eu sei que esse não é o seu caso. Eu falei de um exemplo que talvez não seja o seu caso. Mas eu quero te mostrar como que um pensamento errado, ele pode delimitar a sua vida. Ele pode trazer a realidade, desculpa ser tão sincero, a realidade do inferno para a sua vida. E se você não tiver um coração humilde, em que constantemente você está falando: Jesus, tudo que tiver errado ou tiver debaixo do teu padrão, me mostra, porque eu quero mudar. Se você não está ligado para você mudar o que você pensa, para você mudar o que você calcula na tua cabeça, você não vai entrar no novo de Deus para a tua vida. Você não vai experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então faça uma coisa, todos os dias da sua vida, sobre cada área, diga assim: Jesus, o que eu penso sobre essa área está certo? Essa frase que eu constantemente falo dentro de mim está certo? Eu luto na minha vida. Às vezes eu tenho lutas dentro de mim. Tem frases que vêm em mim que eu já vejo. Ou é o capeta ou é eu. Mas Deus não é. Às vezes eu estou lá, eu acordo, já vem uma frase dizendo assim: essa semana vai ser uma bomba. Eu já renovo minha mente. Eu digo: não, em nome de Jesus, não. Essa semana vai ser uma bênção em nome de Jesus. Essa frase não é minha, isso aí não é de Deus. Isso é o capeta. Não, eu renovo minha mente agora em nome de Jesus. Jesus, estou pronto para o vinho novo que o Senhor tem para mim essa semana. Vai ser uma semana maravilhosa de bênção. O céu está aberto na minha vida. Entendeu? Porque se você permitir que a tua mente ela entre na realidade do mundo de Satanás, o novo de Deus não vai vir. Terceiro, para você viver o nível novo de Deus na sua vida, você precisa abandonar o que te segura. Vamos abrir em Marcos capítulo 11, versículo 25, 26. Marcos 11, 25, 26. Meus queridos, mais uma vez o versículo vai vir com os dois pés, direto nos peitos. Vamos ler. Quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Próximo. Mas se não perdoardes, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Eu li com uma pontuação terrível, outro versículo, não concluiu bem.
Mas você entendeu o que a Bíblia está querendo dizer. Queridos, os dois pés no peito. A Bíblia está dizendo, se eu e você não decidir perdoar quem nos ofendeu, a Bíblia não está dizendo a pessoa também não vai te perdoar. Quem não vai te perdoar é Deus. Quem não vai me perdoar é Deus, está na Bíblia. Né? Se alguém tiver outra interpretação, pegue o microfone. Porque não existe. A interpretação é essa mesmo. A Bíblia está falando ali. Se você não está disposto a perdoar pessoas que te machucaram, e eu sei que no ano de 2019 você levou as coronhadas aí. Eu também levei. Então, se você não estiver disposto a perdoar, a Bíblia diz, tampouco Deus vai conseguir perdoar os nossos pecados. E Deus não está fazendo isso como punição, Ele está fazendo isso como um princípio que Ele mesmo estabeleceu. Porque Deus ele não pode querer entrar numa porta fechada. Então, como que Ele vai perdoar uma pessoa que não está disposta a perdoar? O princípio que Deus estabeleceu para o reino espiritual é tudo que você planta, você colhe. Então, Deus não vai conseguir fazer você colher uma coisa que você não plantou. Então, é um princípio espiritual. Eu sei que a gente queria que pegasse mais leve, né? Ô, Jesus, pega mais leve. Pelo menos um 10zinho aí, perdoa nós. Não, a Bíblia está dizendo que se você fica segurando pessoas dentro de você, você quer o mal delas, você quer que elas se ralhem, você quer que elas batam o carro, você quer que elas não prosperem, você quer que elas venham à falência, se você deseja mal, se você não perdoa, se você tem rancor. A Bíblia está falando que você vai viver uma prisão espiritual porque os seus pecados não vão ser perdoados. Então, eu vejo, meus irmãos, que muitas vezes a gente não muda de fase de vida, a gente não entra no novo de Deus, porque a gente não perdoou. Não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza que todos nós aqui temos pessoas que nos machucaram. E nos machucaram bastante. Não é pouca coisa. Mas esse princípio talvez seja um dos principais que você precisa ouvir hoje. Não entre, ouça aqui, queridos, não entre no ano de 2020 com alguém sem você perdoar. Porque enquanto você não perdoa essa pessoa, provavelmente a tua vida está sendo segurada por causa disso. Tua vida não vai render, tua vida com Deus não vai render, tua vida de oração não vai render. Tua vida não vai alcançar o próximo nível. Estou quase finalizando, tenho mais 3 princípios só para compartilhar. Vamos lá. Para você viver o novo nível de Deus para a sua vida, você precisa estar em sintonia com Deus. Vamos abrir Salmo 14, 2. Queridos, eu quero falar agora de relacionamento com Deus. Salmo 14, 2. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, está falando da gente, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Você sabe por que eu escolhi esse versículo? Para te mostrar que Deus ele está procurando na terra pessoas que estão buscando Ele. Deus está procurando na terra gente que está entrando no quarto e está orando quando ninguém está vendo. E está buscando a Deus quando ninguém pediu. E eu não estou falando que Deus está fazendo isso de forma assim presunçosa, não. Deus ele está procurando pessoas que querem de verdade Ele. Porque são essas pessoas que vão poder carregar coisas maiores. São essas pessoas que vão poder carregar os propósitos de Deus. São essas pessoas que vão poder ir para um nível que os outros não estão. Por isso que Ele está procurando. Não é só porque Ele quer achar e dizer, achei. Não. Ele quer fazer algo especial com essas pessoas. Por isso que Ele está procurando. Ele não está procurando por curiosidade. Deixa eu fazer um censo aqui para me mostrar para os anjos de quem está orando na terra. Não, Ele está lá fazendo essa varredura porque Ele quer encontrar homens e mulheres que Ele possa usar, que Ele possa colocar num novo nível. Por isso o 4º princípio é, esteja em sintonia com Deus, busque ao Senhor. No ano de 2020, se você ainda não leu a Bíblia, pelo amor de Deus, meu irmão, faça um plano de leitura para você não acabar 2020 sem ter lido a Bíblia. Se você reconhece que tua vida de oração tem sido miserável, faz um plano para você começar 2020 orando 10, 15 minutos por dia que seja, para começar, depois tu vai aumentando. Mas, querido, eu e você, nós precisamos adquirir hábitos e atitudes no nosso coração que vão nos levar para mais perto de Deus. Porque completamente tudo aquilo que Deus tem para querer te levar para esse próximo nível nele, tem a ver com a sua busca. Não tem a ver só com você parar de pecar, não tem a ver só com você mudar a tua mentalidade, e não tem a ver só com você perdoar pessoas. Até aqui a gente está lidando para você sair do zero. Isso não está botando você no positivo. Isso só está te tirando no negativo.
Então, quando eu falo busca a Deus, agora sim, tu saiu do zero, meu amigo. Se você já viu um gráfico físico, você sabe como é que isso é. Se você já teve negativo no banco, você também sabe como é que isso é. Não é só porque você está zerado que você está bem. Você está bem quando você tem saldo positivo, não é verdade? Eu já tive a oportunidade de ver saldo negativo. É terrível você puxar um extrato e, rapaz, negativou, está vermelho, ferrou. Agora, teu desejo não é zerar. Ah, ó, Lucão, paguei minha dívida, apesar de ser um bom alívio. Mas uma coisa boa é você pegar aquele extrato e ver que está positivo. Amém? Os amém de dinheiro sempre funcionam. Então, amém, meus irmãos, a gente quer estar positivo na grana. Agora, espiritualmente é a mesma coisa. Os 3 primeiros princípios que eu compartilhei com você, não é que eles não vão te levar para cima em todos os sentidos, vão, mas é como se você estivesse saindo do zero. A vida com Cristo é depois do zero. Busque a Deus, ore, jejue, faça propósitos de oração, faça propósito de santidade, faça propósito de santificação, ore no novo nível, leia a Bíblia no novo nível, leia livros em outro nível, sabe, se discipline a você ler mais em 2020 do que você leu em 2019, se discipline a orar mais, sabe, se disciplina de forma intencional você buscar mais a Deus. Porque se eu e você não buscar Deus, a gente não vai ver esse novo nível vir. Próximo princípio, esse aqui é importante. Para você alcançar o próximo nível de Deus para a sua vida, você precisa usar a sua boca com sabedoria. Lá em Salmo 34, 12, vamos abrir lá? Salmo 34, 12. A gente vai ler o 12 e o 13. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para viver o bem? Guarda a tua língua do mal, meu chefe, e os teus lábios de falarem dolosamente. Volta para o primeiro versículo aí, Maria, para a gente. A Bíblia está falando uma pergunta que não, né? Só um retardado vai dizer não. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim, ó, quem aqui quer viver bem? Quem aqui quer prosperar? Quem aqui quer ser feliz? Quem aqui quer ter satisfação na vida? Quem aqui quer ter paz? Quem aqui quer crescer? Quem aqui quer ir bem na vida? Todo mundo vai dizer, eu. Aí o próximo versículo, agora põe o próximo. Aí o próximo, ele diz assim, então, faz o seguinte, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem coisas que não devem. Meu querido, se você e eu, a gente não muda o que fala, a gente também não vai mudar aquilo que a gente atrai. A Bíblia é clara em dizer que o poder da vida e da morte está onde? No pé? No ouvido? No olho? Não. O poder da vida e da morte está na língua. Então, para você viver um novo nível de Deus para a sua vida, a tua boca ela precisa entrar nessa equação. Porque não só você tem que parar de falar o que não deve, você deve começar a declarar aquilo que Deus colocou no teu coração. Por isso, queridos, que você pode declarar de boca cheia no final desse ano. Eu creio que 2020 vai ser o melhor ano da minha vida, da minha família, da minha vida com Deus. Você pode declarar de boca cheia. Você não está usando de pensamento positivo, a força do meu... Não, você está usando de fé. O apóstolo Paulo ele disse assim, tudo posso. Graças a Deus ele não parou aí, senão a gente estava ralado. Naquele que me fortalece. Se você parar só no tudo eu posso, isso aí é humanismo, tu está frito. Mas se você se apega no Senhor Jesus, e se a tua confissão é Jesus, eu sei que tudo eu posso porque você está comigo. Porque você me dá força, porque você me capacita, porque você me dirige, porque você me dá sabedoria, porque você me dá ideia boa, porque você me fortalece para vencer o pecado, porque você me dá sabedoria para conversar com a minha esposa, porque você me dá sabedoria para o meu trabalho, para o meu negócio, para os meus filhos. Se você deixar Deus entrar dentro de você para Ele governar a tua vida, você pode todas as coisas. Mas permita que Ele também controle, no bom sentido, a sua boca. Porque, meu querido, se a gente não muda o que fala, a gente não muda a realidade do que a gente vive. Eu falo isso porque, não querendo apontar para os outros, né? A gente sabe que a gente sempre tem que apontar para a gente. Mas como é terrível quando eu encontro uma pessoa que só fala besteira. Aí tu vê, assim, ela não sai de onde ela está. Tem gente, eu falo isso com carinho, mais uma vez dizendo que eu não sou melhor que ninguém, mas é tão ruim. Quando você encontra uma pessoa que você conhece ela já faz 10 anos e ela não sai do lugar. Ela não sai do lugar. Ministerialmente é sempre a mesma coisa, nunca tem coragem para ganhar alguém para Jesus, nunca tem coragem para fazer alguma coisa no reino. Financeiramente é sempre a mesma coisa, o camarada nunca consegue comprar nada, está sempre vivendo dinheiro, pegando dinheiro emprestado, está sempre... O cara vê a família, está sempre em confusão, o casamento está sempre com briga. O cara não evolui.
E você pega um sujeito pela boca. Com a conversa 10 minutos com a pessoa, você já sabe por que não evolui. Tem gente que não é que eu sou o cara, mas tem gente que eu converso 15 minutos e eu já digo, rapaz, esse sujeito aí, eu começo a orar pela esposa dele. Na hora, Senhor, dá graça, que não deve ser fácil aguentar. Então, se você não decidir mudar aquilo que você fala, não estou dizendo que você está falando coisa ruim, mas, meus irmãos, sabe, Deus, Ele quer que você use sua boca para o bem, para você declarar as coisas de Deus, para você declarar a vida. Último, vamos finalizar. Para você entrar no novo nível de Deus para a sua vida, você precisa estar disposto a ser generoso. 2 Coríntios 8:7. Vamos ler lá. 2 Coríntios 8:7, esse é o último versículo da noite. Ora, assim como abundais em tudo, em fé, em palavra, em ciência, em todo zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nessa graça abundeis. Você teria outra versão, hein, Maria? Porque essa palavra abundeis aí a gente não usa muito aqui em Otacílio, né? Então você não fala assim, aí você está abundando. Não, a palavra melhor é generoso mesmo. Tem outra versão? Tá, vamos lá. Essa versão é melhor. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, fala de várias áreas. Aí termina assim, ó, destaque-se também no privilégio de contribuir. Queridos, eu não vou falar de dinheiro. Talvez eu fale. Mas eu quero falar de uma atitude de coração onde você aprende a ter um caráter generoso. Eu sei, né, o Maurício falou muito bem já para hoje a respeito disso. Gostei muito do que ele falou ali no momento das ofertas dos dízimos. Ele já falou muito sobre isso que eu vou falar agora. Mas eu quero levar você, queridos, a pensar sobre como é você. Você é uma pessoa que toma ou você é uma pessoa que abençoa? Eu não estou falando de dinheiro agora, estou falando do teu coração. Dinheiro vai ser só uma das áreas da sua vida onde você vai refletir isso. Sabe, queridos, eu creio profundamente que uma pessoa que cresce, ela é uma pessoa que aprendeu a ter um coração generoso. Mas a pessoa que retém, ela não vai prosperar. Tudo que eu estou falando, você pode levar para qualquer área da sua vida, inclusive a financeira. Mas eu quero deixar claro que eu não estou falando de dinheiro agora. Eu estou falando de uma atitude do meio do seu coração, onde a gente está disponível. Tem vários versículos que falam a respeito de um coração generoso. A Bíblia diz, querido, que é muito melhor se existe mais prazer em dar do que receber. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo e por isso Ele deu, não tomou. Porque uma das maiores chaves do caráter de Cristo é aquilo que Ele nos dá. Ele nos deu a vida eterna, Ele morreu por nós na cruz, Ele nos dá a bênção, Ele nos dá a paz. Jesus falou, a minha paz vos dou. Queridos, tudo em Jesus é dar. Ele dá perdão, Ele dá paz, Ele dá alegria, Ele dá os frutos do Espírito, Ele vai numa cruz por nós, Ele paga o nosso preço na cruz. Queridos, Jesus, o caráter de Cristo é generosidade. Eu quero dizer para você, se você não aprender a se doar na sua vida, você nunca vai conseguir chegar num nível novo de Deus para você. Sabe, eu quero contar um testemunho e finalizo o culto. Eu tinha 15 anos de idade quando Jesus falou para mim ganhar os meus amigos para Jesus no colégio. Eu era uma pessoa muito introvertida. Então, por ser muito introvertido, a última coisa que eu queria era ter que falar com alguém. Dá mais de coisa difícil. Eu falava para Deus assim, Deus, me põe no ministério de som, de louvor, me põe para cuidar da mídia, me põe para fazer decoração, me põe para arrumar qualquer coisa que as pessoas não tenham que olhar. Me põe nesses lugares. Eu era assim, muito introvertido. Mas com 15 anos de idade, Jesus mostrou meus amigos tudo indo para o inferno. Eu estudava no Industrial, um colégio grande lá em Lages, e eu tinha uns 5, 6 amigos ali, que era o parça meu, e Jesus mostrou para mim, Lucas, eles estão sem Jesus, eles estão indo para o inferno. Aí Jesus falou para mim, é você. Se você não se mexer, eles podem ir para o inferno. E aí naquele dia, eu tomei a decisão de abrir minha célula. E eu estou contando esse testemunho para vocês porque desde o dia que eu decidi abrir minha célula até o dia que eu abri, foi meses. Porque eu tive muita luta comigo. Eu pensava, rapaz, mas se ninguém ir, se não der certo, se não gostar, se não voltar. Eu tinha um monte de si, questionamento, dúvida, medo. Mas, queridos, eu lembro depois que eu abri.
E eu lembro, alguns meses depois que eu abri, o que eu estou falando para vocês não é sensacionalismo, nem de alguma forma eu estou querendo ganhar vocês num argumento que não é verdadeiro. Queridos, eu nunca vivi um tempo de aceleração, de crescimento e de bênção na minha vida tão forte do que depois que eu abri minha célula e comecei a dedicar minha vida a evangelizar meus amigos. Por quê? Porque eu saí de um lugar de zona de conforto e eu fui para um lugar de risco, num lugar de desafio, onde eu tive que me doar. Não doar só tempo, não doar só esforço, mas doar o meu coração, ir para um novo nível, ser generoso. Queridos, não existe crescimento sem dar. Não existe, no reino de Deus, não existe receber sem dar. E isso serve para a grana também. Se você quer viver num novo nível nas suas vidas financeiras no ano de 2020, oferte como nunca na sua vida em 2020. E se você acabar o ano pior do que você começou, a gente fecha a igreja. Aqueles, a palavra de Deus ela é clara. Quando eu e você, a gente semeia, a gente colhe. Então, o princípio da generosidade, em todas as áreas da nossa vida, ela nos prepara para o novo nível. Eu sei que eu já falei que ia finalizar, mas eu vou finalizar com um princípio que eu ouvi de um pastor amigo meu. Estava sendo ministrado por ele há algumas semanas atrás, e ele falou para a gente assim, um grupo de pastores. Ele falou assim, a melhor forma de você alcançar um romper na tua vida é você semeando na vida de outra pessoa o romper que você precisa na mesma área. Ele contou o testemunho de um pastor, e ele contou alguns testemunhos dele também. Mas ele falou que tinha um pastor amigo dele que precisava era uma bolada, precisava de 1 milhão para pagar naquele mês. É um pastor grande aí que é famoso no Brasil todo. E ele precisava de 1 milhão para pagar um negócio de rede de televisão. Todos vocês conhecem, só não vou falar o nome para não também ficar falando, né? E ele não tinha. E ele chegou para a diretoria da igreja e falou assim, quanto a gente tem? Eles falaram, a gente tem 100 mil. Quanto que é a dívida? 1 milhão. Ele falou que ele foi movido pelo Espírito, nessas coisas você tem que orar para fazer. Mas ele sentiu o Espírito Santo de Deus e ele falou na hora, ele disse assim, acha uma igreja que está precisando e oferta esses 100 mil. Aí os caras apavoraram, eles falaram assim, como assim, pastor? A gente precisa de 1 milhão. A gente tem 100 mil. Nós já estamos ralados. E o pouco que a gente tem, o senhor não está falando para a gente ofertar? Ele falou sim. Pega esses 100 mil, acha uma igreja que está precisando e oferta. Eles fizeram um levantamento de uma igreja que também estava construindo, eles ofertaram aqueles 100 mil, foi uma provisão milagrosa de Deus para aquela igreja, porque eles também estavam precisando, estavam com deadline para pagar aquela conta, e ele fala que na mesma semana veio um empresário movido por Deus à igreja dele e ofertou aquilo que precisava. Queridos, eu não estou falando só de dinheiro. Teu casamento não está bem, começa a orar pelo casamento dos outros. Você não está bem com teus filhos, começa a orar pelo filho dos outros. Você não está bem nas tuas emoções, começa a orar pela saúde emocional dos outros. Semeia na mesma área da tua dificuldade. Eu sei que isso é difícil, porque às vezes a gente pensa assim, Lucas, mas eu já estou tão ralado, então eu não tenho autoridade para fazer isso. Queridos, o que tira a tua autoridade é pecado, não situação difícil. Então, se você está vivendo, se você está traindo tua esposa, não vai falar para um cara de viver infidelidade com a dele, porque você está sendo hipócrita. Agora, se você está passando por um problema que não é um pecado, você tem toda a autoridade para abençoar naquela mesma situação. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não estou falando para você ser hipócrita, eu estou falando para você agir em fé, que é uma coisa totalmente diferente. Então, na área onde você não está bem, semeia nessa mesma área e você vai ver Deus prosperar a sua vida. Mas eu quero finalizar com isso, queridos. Ninguém prospera sem generosidade. Tem um versículo em Provérbios que diz que aquele que retém, ele sempre vai ver a sua vida piorar. Mas aquele que de forma deliberada dá, ele sempre vai ver a sua vida prosperar. Isso é um princípio do reino. A gente não consegue mudar isso. É que nem a gravidade. Se eu jogar esse celular em você, vai cair em você, porque a gravidade vai te levar esse celular na tua cabeça. Não tem como eu mudar a lei da gravidade gritando com o ar. Sobe a celular, sobe. Não, é uma lei. Se eu largar, ele cai. Existem leis no reino espiritual. E uma das leis do reino espiritual é, se você dá, você vai receber. Vamos ficar de pé?